Voe com sua imaginação até a Inglaterra. Imagine a condição socioeconômica daquela nação há 200 anos. Era uma Inglaterra muito diferente da que conhecemos nos dias de hoje. Uma Inglaterra de aldeias tranquilas, de fazendas e pequenas propriedades rurais, de extensos pastos abertos e grandes florestas. Muitas regiões haviam evoluído pouco desde a Idade Média. A maior parte da população dedicava-se à lavoura ou exercia outras atividades rurais. O padrão de vida era baixo. As fazendas eram pequenas e as técnicas de cultivo eram rudimentares. O ciclo de culturas era quase desconhecido, assim como desconhecidas eram as técnicas de aumento de produção de alimentos. Havia pouca coisa para os carneiros comerem durante o inverno. Só o que Deus mandava para eles. A maioria morria. Agora vamos verificar as condições da manufatura, especificamente na área têxtil. Naquela época, a manufatura de lã era o grande alicerce da prosperidade inglesa. Em todas as casas, encontrava-se uma roda de fiar, e em todas as aldeias, um tear manual. Esse método de manufatura foi denominado sistema doméstico. Timóteo. Sim, mestre. Venha cá. Continue esse trabalho, você consegue. Na sociedade inglesa, os mestres tecelões habitavam nas aldeias ou no campo, com todo o conforto, e levavam adiante os negócios com capital próprio. O mestre também executava o trabalho manual, e quase todo o processo de beneficiamento de lã era realizado em sua própria casa. Além do seu tear, o mestre tecelão era proprietário de uma fazenda de 1 a 6 hectares, com alimento para os porcos, aves e algumas vezes para uma vaca. Possuía um barril de cerveja de fermentação caseira, uma roupa de trabalho e outra para os domingos. Tanto os aprendizes quanto os artesãos dormiam e comiam na casa do mestre tecelão. Mantenha o movimento firme, rapaz. Estou tentando, mestre. Estou tentando. Claro, eu estou vendo seu esforço. Os mestres e os seus empregados eram geralmente ligados pela afeição, a ponto de não desejarem se separar. Os mestres pensavam que era obrigação deles manter os seus homens, inclusive quando os negócios não corriam de forma satisfatória. Consequentemente, um trabalhador vivia e morria no mesmo local onde havia nascido. O mestre e sua família produziam eles próprios quase todos os produtos que consumiam. Ned? O que você acha? Ah, ele parece um campeão, não é? Eu vou fazer um casaco bem bonito. Ah, você é um menino de sorte. Agora pode ir. Ei, Ned! Valha-me Deus! Eles cultivavam na fazenda os cereais que os alimentavam, manufaturavam o tecido de lã com que se vestiam e satisfaziam as demais necessidades com o produto da venda do tecido por eles manufaturado. Senhor, esteja presente à nossa mesa, esteja aqui em todo lugar. Senhor adorado, abençoe vossas criaturas e permita-nos compartilhar com o vosso banquete no céu. Amém. Amém. O mestre tecelão costumava sentar-se à cabeceira da mesa de carvalho. Rodeado pela sua família e seus empregados, ele rezava a oração de ação de graças, servia o pão e o purê. Às vezes tomava uma caneca de cerveja, sem servir aos seus homens. Mas essa era uma das poucas diferenças entre o modo de viver do mestre e o dos empregados. Há muito ainda para você aprender na arte da tecelagem. O pagamento é muito pouco para o aprendiz. Dinheiro não é uma coisa boa no bolso dos jovens.
Na realidade, havia um aspecto muito desagradável no relacionamento entre o mestre tecelão e os trabalhadores. Existia, por exemplo, uma lei do governo proibindo aos trabalhadores de fazerem greve para reivindicar aumento salarial. Fizeram uma greve no inverno passado, mas a paralisação cessou por causa da repressão. O trabalhador dificilmente se arriscava a fazer greve e não podia procurar trabalho em outro lugar. Recebia uma remuneração irrisória pelo seu serviço. Ele ocupava, na verdade, uma posição intermediária entre escravo e homem livre, ou mais precisamente, entre servo e cidadão. Tais eram as condições na indústria têxtil inglesa há 200 anos, apresentadas neste filme de forma concisa. Essas condições variavam conforme o lugar e a época. A Inglaterra não era absolutamente o paraíso terrestre, mas a vida seguia o seu curso tranquilo, geração após geração. E nos 100 anos seguintes, a nação se transformou e o estilo de vida do povo inglês sofreu uma transformação radical. Aldeias tornaram-se vilas, vilas tornaram-se cidades, e a manufatura foi transferida das tranquilas propriedades rurais para as fábricas. Essa transformação é chamada de Revolução Industrial. Podemos dizer, sem correr o risco de simplificar demais, que 3 tipos de máquinas destruíram o velho mundo e construíram o novo. A primeira foi a máquina de fiação. A segunda, o tear mecânico. E a terceira, o motor a vapor. A máquina de fiação, o tear mecânico e o motor a vapor. 3 instrumentos que, juntamente com outras máquinas, transformaram o mundo. Desde os tempos primitivos, o homem vem fabricando e utilizando instrumentos. O instrumento executa um trabalho pequeno, visto que os músculos do trabalhador fornecem a força e o seu cérebro a habilidade. Séculos e séculos de fabricação e de utilização de máquinas. No ano de 1765, há mais de 200 anos, Jenny! Jenny! Eu consegui! James Hargreaves aperfeiçoou a máquina de fiação manual, batizando-a com o nome de sua esposa, Jenny. É a Spinning Jenny, a máquina primitiva de fiar difusos múltiplos. Essa máquina iniciou a revolução na manufatura da lã. A fiação era até então um processo lento, pois só se podia fiar um fio de cada vez. James Hargreaves colocou 8 fusos numa armadura e movia todos eles com uma manivela. Dessa forma, fiava 8 fios simultaneamente. A engenhosidade de Hargreaves lhe angariou o desagrado dos seus companheiros fiandeiros, que temiam perder o trabalho por causa da máquina. Mas Hargreaves não desistiu do seu empreendimento. E logo depois desenvolveu uma outra máquina que fiava 16 fios ao mesmo tempo. Uma criança podia, ao girar a manivela desta máquina, realizar o trabalho que antes era executado por mais de 100 homens. Ninguém conseguiria mudar o curso da história, pois uma descoberta iria inevitavelmente abrir caminho para outra. Em 1784, a população de Godby Marwood, uma pequena aldeia na região central do país, estava inquieta em virtude do que acontecia na casa do ministro da aldeia, o reverendo Edmund Cartwright. It's
Acontecem coisas muito estranhas ali naquela casa. Parecem coisas do diabo. Segundo seus vizinhos, o reverendo não era um homem bom. Acreditavam que ele praticava bruxaria. Mas tais temores eram infundados. Cartwright havia simplesmente desenvolvido uma máquina, acelerando assim o processo de industrialização. A partir de então, a energia não era mais produzida pelos músculos dos trabalhadores, como ocorria com a máquina de fiação. A fonte da energia seria a água. A força da água corrente foi utilizada para movimentar uma máquina de tecer. Estava criado o tear mecânico. O trabalho manual na indústria têxtil foi abandonado, como foi também o velho sistema doméstico de manufatura. O tear mecânico, além de ter um preço elevado para o tecelão comum, era muito grande para ser colocado em casa. Mas, se pudesse comprar 12 teares e instalá-los num prédio, foi dessa forma que o tear mecânico acelerou o crescimento da indústria e do sistema industrial. A partir dessa época, em lugar de trabalhar em sua própria casa, o tecelão passou a morar em um lugar e a trabalhar em outro. Embora isso seja comum hoje em dia, naquela época houve uma implacável oposição à tirania da sirene da fábrica. Houve tempos em que eu tinha vontade de jogar as minhas lançadeiras no chão. Mas a máquina que daria o maior impulso à Revolução Industrial ainda estava por vir. James Watt, quantas vezes já lhe disse para não perder seu tempo? Você não servirá para nada, menino. Não estou perdendo tempo, mãe. Eu estou inventando uma coisa. Inventando uma coisa? O que você está fazendo, menino? Nada demais, mãe. Ainda não tenho certeza, mas acho que é um motor a vapor. A história em torno do jovem Watt e a chaleira de sua mãe não é mais do que uma lenda. O primeiro motor a vapor foi, na verdade, desenvolvido por Thomas Newcomen em 1705 e era utilizado para retirar água das minas de carvão. Um dos motores de Newcomen foi levado para a oficina de Watt para conserto. James Watt empenhou-se nesse trabalho e, por volta de 1781, aperfeiçoou o motor, convertendo-o em grande fonte de força. Essa era uma força barata e podia ser utilizada para dar movimento a todos os tipos de máquina. Com o motor a vapor de Watt e com o aperfeiçoamento dos métodos de beneficiamento do ferro e do aço, a Revolução Industrial era um fato consumado. A máquina de fiação e o tear manual foram abandonados. Surgiram as grandes cidades, não de um dia para o outro, mas no curto espaço de 100 anos. No lugar do mestre tecelão, semi-industrial e semi-fazendeiro, apareceu o capitalista, proprietário de muitos teares e empregador de centenas de trabalhadores. Com a Revolução Industrial, a Inglaterra transformou-se na fábrica do mundo no século XIX. Era um período que exigia criatividade e desembaraço. Juntos, empresários e engenheiros criaram uma era na qual a Grã-Bretanha ocupou a supremacia do comércio mundial. Parecia haver motivos suficientes para grande otimismo. Ser um inglês no início do século XIX significava ter acesso, se fosse um inglês rico,
a todas as comodidades e prazeres que o mundo podia oferecer. E a grande massa da população? A maior parte da população caía cada vez mais na indigência e na miséria. A qualquer hora do dia podia-se ver as mulheres utilizando, para as necessidades domésticas, a água de uma vala imunda e fétida, cujas margens eram cobertas com uma mistura de lama e lixo. A vida do trabalhador inglês, incluindo mulheres e crianças, era uma luta miserável pela sobrevivência, tendo dois inimigos, o empregador e a máquina. Sim, senhor. Comecei a trabalhar na tecelagem quando tinha 7 anos. Meu horário de trabalho é das 5 da manhã até as 8 da noite. Conversa de escravos. Os trabalhadores do período feudal não foram tão aviltados e escravizados quanto os pobres trabalhadores do norte civilizado. Os homens eram empregados nas minas de carvão para o serviço de escavação. Seus instrumentos de trabalho eram as picaretas e as pás. As mulheres e também as crianças eram encarregadas de arrastar a carga do carvão bruto de uma extremidade à outra através dos túneis subterrâneos. O cinto e a corrente são mais dolorosos quando trabalhamos com a família. É comum as mulheres largarem a carga e caírem da escada. A verdade era que o novo poderio econômico inglês e a supremacia no comércio mundial sustentavam-se na exploração da mão de obra, em moradias subhumanas e na imensa miséria do proletariado. Era esta a civilização prometida pela máquina? Observo com prazer que a classe operária inglesa está conscientizada de sua exploração e que ela odeia aqueles que a exploram. Há uma diferença no comportamento dos trabalhadores. Alguns deles mal nos cumprimentam. Todos os projetos de reforma não poderão evitar os males terríveis que vejo se acumulando há muito tempo. Meus empregados pobres? Não os contratei de acordo com as normas do mercado? Não lhes pago, inclusive, até os centavos de seus salários? Segundo o Dr. Arnold, o problema social era dramático e a Inglaterra seria fatalmente tragada por uma revolução civil sangrenta. Apesar de todos os distúrbios e tumultos, os quais sempre ficaram limitados a determinadas áreas, a tão esperada e temida Revolução Sangrenta não aconteceu na Inglaterra como acontecera na França. E isso por dois motivos principais. O primeiro foi a reforma. Durante anos, houve muito debate público pela reforma dos males sociais causados pela Revolução Industrial. Em 1842, o Parlamento aprovou a primeira de uma longa série de reformas. A Lei das Minas. Determinou que, a partir daquela data, o trabalho de mulheres e crianças menores de 10 anos nas minas de carvão estava proibido. Em 1847, a Lei das 10 Horas. A jornada de trabalho de mulheres e crianças na indústria têxtil não deveria ser superior a 10 horas.
E em 1875, os sindicatos, que até aquela data tinham seus poderes de negociação limitados por lei, ganharam proteção legal. A partir de então, o operário tinha o amparo legal para se reunir com seus companheiros em defesa de melhores condições de trabalho, redução da jornada e aumento salarial. A produtividade foi o outro motivo. Assim como a reforma, ela evitou que os problemas sociais da industrialização causassem uma revolução civil. Na época do trabalho manual, antes do advento das máquinas, a produção de um sapato exigia aproximadamente 18 horas de trabalho, pois um único artesão executava todas as etapas de produção. O artesão sentia-se gratificado pelo seu talento. Mas, para sobreviver, era obrigado a trabalhar muito para compensar sua baixa produtividade, que era inevitavelmente baixa, dado que ele só podia executar uma única operação por vez. O acabamento podia ser excelente, mas o preço do sapato feito à mão era elevado e, consequentemente, poucas pessoas podiam pagá-lo. Com o advento da máquina, a produtividade dos trabalhadores cresceu espantosamente. Implementou-se a divisão do trabalho. Do beneficiamento do couro até o produto acabado, cada operário executava somente uma operação, repetindo-a várias vezes. Desde que o couro estivesse beneficiado, um sapato podia ser produzido em menos de 20 minutos, ao invés de 18 horas exigidas pelo método artesanal. Dessa forma, cada homem produzia mais graças à máquina, e sua produtividade cresceu. As horas de trabalho em toda a indústria foram diminuídas. O salário aumentou, e os preços dos produtos baixaram. Assim, o operário podia comprar o seu próprio produto. Mais pessoas podiam se beneficiar da crescente riqueza do país. Essa foi a promessa da máquina e da Revolução Industrial. É verdade que essa promessa ainda não se cumpriu inteiramente. Mesmo assim, é uma promessa de benefícios materiais para todos. O século XIX, o século da Revolução Industrial, foi uma época de grandes realizações para a Inglaterra. Uma nação de economia agrícola, com uma grande manufatura de lã, transformou-se em uma nação industrial, de engenheiros, de minas de carvão, de empresas siderúrgicas e de fábricas. Essa transformação da economia causou muito sofrimento para a classe operária. Mas, por outro lado, em um período muito curto, a Inglaterra tornou-se o maior exportador de produtos. Ela era a fábrica do mundo. Além de exportar locomotivas, motores a vapor, têxteis e outros produtos acabados, talvez o que mais a Inglaterra exportou foi a industrialização. Dessa ilha separada da Europa pelo oceano, a Revolução Industrial se espalhou, levando para o mundo os grandes problemas, assim como os benefícios materiais da moderna civilização industrial.